Dando continuidade então ao panorama do Novo Testamento, continuando a abordagem do livro dos Gálatas, então passamos agora a entrar propriamente dito no assunto do livro. Então, como eu já disse antes, a divisão do livro vai ficar em 3 partes: a autenticidade do Evangelho, do 1 até o capítulo 2, do capítulo 3 até o capítulo 4, a superioridade do Evangelho, e do capítulo 5 ao 6, a liberdade que temos no Evangelho. Quando nós olhamos então a carta aos Gálatas, nós vamos perceber que essa carta é uma resposta que Paulo dá às acusações que eram feitas contra ele e contra o modo como ele pregava. Você conseguiria identificar, analisando as porções do texto, o foco da defesa de Paulo? A gente pode analisar o texto a seguir, por exemplo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graças a vós outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então Paulo lhe chega e lhe deixa bem claro: esse evangelho não é da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. E vocês estão passando daquele que vos chamou da graça para um outro evangelho. Mesmo que um anjo pregue, vocês não deveriam ouvir. Se um anjo pregasse qualquer coisa diferente do que eu tenho dito. Então Paulo está sendo acusado de deturpar a verdade. E Paulo aqui ele começa a se defender. Eu não estou deturpando a verdade alguma. Na realidade, o que eu recebi não foi por homem, não foi inspiração de homem nenhum. Nenhum homem me convenceu a escrever o que eu escrevi. E eu não prego que algum homem me ditou. Na realidade, aquilo que eu recebi, aquilo que eu passo. E aquilo que eu recebi por intermédio de Jesus. Então, o meu evangelho não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Essa é a primeira porção que Paulo está se defendendo. Agora, qual que seria a melhor forma de denegrir uma imagem, de fazer com que uma mensagem ela perca o seu valor? A melhor forma de eu fazer com que uma mensagem perca o seu valor é manchando a reputação do mensageiro da mensagem. Então eu ataco o homem, é uma das falácias mais antigas, ad hominem. Você ataca a autoridade daquele que está dizendo, aquele que está falando, para que essa pessoa não seja mais digna de crédito naquilo que ela está expondo, e desse modo você tem com que as pessoas considerem aquela mensagem fraca. O interlocutor ataca a pessoa ao invés de atacar a argumentação. Você denigre a imagem da pessoa ao invés de denigrir os pensamentos dela. Então, por exemplo, um exemplo disso nós podemos dar aqui. Todos sabemos que o nobre deputado é um mentiroso e trapaceiro contumaz. Portanto, como podemos concordar com a sua ideia de redução de impostos? A ideia de redução de impostos ela é boa. Agora, como eu não quero que as pessoas acolham a ideia de reduzir os impostos, eu ataco a pessoa do deputado. E eu digo que o deputado é mentiroso e trapaceiro. E ele faz isso constantemente. Então,
eu qualifico a pessoa que está falando de uma forma bem depreciativa, bem negativa, para que aquilo que ela está dizendo, por mais que seja positivo, por mais que seja verdadeiro, perca a credibilidade. É isso que estava acontecendo com Paulo. A mensagem que Paulo estava pregando estava sendo deturpada, porque estavam deturpando a reputação do mensageiro, de Paulo. Então, se a reputação de Paulo cai por terra, a mensagem de Paulo cai por terra. Por isso que Paulo se defende com unhas e dentes. Não porque ele estivesse preocupado ainda com o posicionamento dele perante a sociedade que o cercasse. Não. Ele estava preocupado com o que as pessoas poderiam fazer com a mensagem que ele pregou, ou deixar de crer na mensagem que ele pregou. Um outro exemplo, por exemplo, que nós podemos utilizar é: o senhor está bêbado, como posso querer? Como pode querer me ensinar a estacionar em local correto? Então não é porque uma pessoa... a pessoa está bêbada, mas ela aponta: você estacionou no lugar errado. Aqui é estacionamento para idosos e você não tem mais de 20 anos. Não é pelo fato dela estar bêbada que o argumento dela perde a credibilidade. Ela continua dizendo uma verdade. A pessoa estacionou no lugar errado. Aquela vaga era uma vaga de idoso. Só que a pessoa que acusa, ela está bêbada. E o interlocutor, para fugir da acusação, chega e fala: como eu posso acreditar que eu estou no lugar errado se quem me acusa não consegue discernir as coisas? Eu ataco o interlocutor, a pessoa, ao invés de atacar a argumentação. Eu ataco o homem ao invés de atacar o pensamento. É isso que acontecia com Paulo. Então vamos analisar a segunda acusação que Paulo sofria. Por que ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que, diante de Deus, testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Bem, Paulo estava sendo acusado de traidor da fé judaica. Mas Paulo chega e fala: eu não sou traidor da fé. Eu fui alguém que foi esclarecido na fé judaica. Foi justamente porque Jesus apareceu no meio do caminho para Damasco é que eu entendi que eu estava fazendo errado. Que todo o meu zelo que eu tinha, como fariseu de fariseus, estudando aos pés de Gamaliel, todo esse conhecimento que eu tinha, de nada me servia. Porque na realidade eu aplicava ele de forma errada. E aqui Paulo ele chega e ele vai esclarecendo que ele nunca traiu a fé judaica, que na realidade foi justamente o encontro dele com Cristo que fez com que ele entendesse. Então, e mesmo assim, quando ele foi até Jerusalém, ele de momento algum continuou pegando conhecimento humano. Não. As igrejas de Jerusalém nem conheciam Paulo quando ele saiu pregando o evangelho por todas as regiões. Mas, quando finalmente Paulo vai até a região da Judéia, aquelas igrejas que estavam em Cristo também, quando ouvem falar de Paulo, Paulo cita o que elas dizem para ele. Ora, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E o que as igrejas faziam a respeito de Paulo? Glorificavam a Deus a respeito de Paulo,
davam graças pela vida de Paulo, pelo ministério de Paulo, pelas ações do Espírito Santo por intermédio de Paulo. Então não havia nenhum daqueles cristãos na região da Judéia entendia que Paulo era um traidor. Não, muito antes pelo contrário. Todos aqueles cristãos na Judéia entendiam que Paulo agora era um servo de Deus e que ele estava cumprindo o ministério que lhe foi proposto pelo próprio Senhor. E aqui a gente pode ver a terceira acusação de Paulo. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram o que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados por colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, Paulo aqui está novamente sendo acusado. Ele fala que ele expôs o evangelho que ele prega entre os gentios. Tito não foi constrangido a ter que circuncidar. E ainda fala que os apóstolos que pareciam ter alguma influência, nada acrescentaram a ele. Novamente, Paulo está sendo acusado como aquele que poderia enfraquecer a mensagem de Deus aos gentios. Mas Paulo, outra vez, chega e diz que ele não enfraqueceu mensagem nenhuma. Ele pregou a verdadeira mensagem, e quando ele colocou essa mensagem diante dos apóstolos, nenhum deles contradizeu Paulo. O modo como Paulo pregava, o modo como Paulo agia, o modo como Paulo professava a fé. Paulo chegava e demonstrou isso por intermédio de Tito. Olha, Tito era grego. Tito era grego, foi comigo na frente dos apóstolos e nenhum deles falou que Tito deveria se circuncidar, porque Tito era grego, não era judeu. Se fosse judeu, ele teria se circuncidado, mas ele é grego. E por ser grego, por ser gentio, ele não foi obrigado a se circuncidar. E todos os apóstolos concordaram com isso. Na realidade, todos eles chegaram e recomendaram somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também fiz. Então Paulo está dizendo, olha, eu não enfraqueci evangelho nenhum, eu não enfraqueci a mensagem de Deus aos gentios. A mensagem de Deus que foi entregue a Pedro para os da circuncisão foi entregue a mim para os incircuncisos. A mesma divisão que nós encontramos no livro de Atos, onde que você consegue dividir o livro entre Pedro e Paulo, onde você consegue chegar e alinhar os feitos de Pedro e os feitos de Paulo, e parece que o autor faz algo de forma ordenada, metódica e quase que consciente, indicando que se Pedro ressuscitou, vai ter um milagre de Paulo ressuscitando. Se Pedro curou, vai ter um milagre de Paulo curando. Demonstrando que tanto aquele que foi enviado aos gentios quanto aquele que foi enviado aos judeus, neles atuam o mesmo Espírito. E aqui Paulo cita isso com bastante clareza. É o mesmo Espírito que opera em ambos.
Então Paulo está falando, olha, a mensagem dos gentios não foi enfraquecida. Vocês da região da Galácia não deveriam ficar preocupados e não deveriam ficar com os ouvidos coçando com a mensagem que chega desses fariseus, desses movimentos judaizantes, por terem ouvido isso. Vocês deveriam ter confiado na mensagem que eu preguei. É isso que Paulo está falando com eles o tempo todo. É uma defesa daquilo que Paulo esteve fazendo na cidade durante o tempo que ele esteve pregando lá. E aqui a gente continua. Maravilha-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, a gente está falando de assimilação das leis mosaicas. É isso que Paulo está falando. Vocês deixaram a mensagem clara e simples do evangelho de lado para assimilar um monte de tradição que não passa, em grande parte, de tradição humana. Hoje em dia a gente faz coisas similares, a gente deixa o evangelho de lado para técnicas de pensamento positivo, visualização, chamamos a terceira pessoa da Trindade uma força manipulável, ou então alguns descambam para o lado do hipnotismo, outros vão para a meditação transcendental, outros vão para a confissão positiva. E tudo isso eles chamam de evangelho, mas Paulo diz que não é evangelho. Qualquer coisa que seja diferente daquilo que ele pregou não recebe a alcunha de evangelho. Qualquer coisa que nós estejamos assimilando nos nossos dias atuais como se fosse o evangelho, sem que haja autenticidade segundo o que está nas escrituras, não faz parte do evangelho. Isso faz parte de outro evangelho, do qual Paulo chega e fala que maravilha-se que de tão depressa os Gálatas estavam passando daqueles que vos chamou a graça para outro evangelho, completamente diferente daquele que tinha sido proposto. Aqui no capítulo 1 ainda, nós encontramos ainda Paulo chegando e falando, esclarecendo a última argumentação de calúnia e difamação, indicando que na realidade o povo da região da Judéia glorificava a Deus a respeito de Paulo. Então qualquer calúnia e difamação que ele estivesse sofrendo não passava de calúnia e difamação. Não existia verdade naquelas palavras. E no capítulo 2, Paulo ele vai citar alguma coisa bem estranha. Por que expor Pedro e Barnabé aos galácios sobre fatos que ocorreram na Antioquia? Porque Paulo vai citar os fatos que ocorreram na Antioquia. Vai citar que ele teve que se resistir a Pedro quando Pedro estava fazendo o que era errado. Paulo ele tem que falar isso simplesmente para poder defender o evangelho. Porque ele está falando, não importa se são apóstolos ou se não são apóstolos, todos são homens, todos são passíveis de erro. Quem não observar pode cair num erro, pode cair numa falha. Então, quando Paulo expõe o erro de Pedro perante os galácios, Paulo está simplesmente apelando para a humanidade. Muito embora cada um tenha uma autoridade, cada um tenha sido elegido pelo Espírito Santo para ter algum dom, essa pessoa ela não é incapaz de pecar. Ela pode pecar, ela pode errar, ela pode se desviar, ela pode fazer uma interpretação equivocada, ela pode destoar da melodia. Paulo está dizendo que qualquer um é passível de erro. A gente vê em Gálatas 1,14. E quanto àqueles que me pareciam ser de maior influência, e aqui ele está citando os apóstolos, nada me acrescentaram. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornaram repreensíveis. Com efeito, até de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles.
que Paulo está deixando bem claro aqui é que se acreditarmos que devemos alterar nossas crenças para nos adaptarmos à de nossos amigos, estaremos pisando em terreno muito perigoso, que é mais ou menos o que Cefas fez, o que Pedro fez. Ele comia com gentios, até que chegaram alguns que eram da parte de Tiago. E aí, temendo, ele começou a se afastar, até que o próprio Barnabé seguiu o exemplo e começou a fazer a mesma coisa que eles faziam. Se deixarmos de acreditar que devemos, se acreditarmos que devemos alterar as nossas crenças para nos adaptarmos às de nossos amigos, estaremos pisando num terreno muito perigoso. Não fomos chamados para adaptar aquilo que nós cremos à realidade das pessoas de quem gostamos. Nós fomos chamados para expor a verdade daquilo que cremos às pessoas a quem gostamos. E você vê que quando Paulo refuta face a face Pedro, isso não vai repercutir de forma negativa. Você vê que a amizade de Paulo e de Pedro, ela vai continuar. Tanto é que em 2 Pedro 3,15 está lá: e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, no qual Pedro vai concluir dizendo que existem coisas difíceis para que os indoutos acabam distorcendo daquilo que Paulo fala. Então aqui você vê que a amizade entre eles continua naturalmente. O nosso amado irmão Paulo. Simples assim. Então a gente sai da parte que Paulo está defendendo a autenticidade do Evangelho e a gente vai para a parte que ele defende a superioridade do Evangelho. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ele está chamando os Gálatas de sem juízo, daquele que não tem bom senso, daquele que não tem capacidade de discernir os fatos. Não porque falte alguma coisa, porque ele não tenha capacidade real, intelectual de discernir, mas porque, por algum motivo, alguma coisa ofuscou o entendimento que eles tinham. E esse fascinação também pode ser traduzido por sedução maligna. Alguma coisa que te atrai e você não consegue fugir, e que isso não é bom para você. E aí ele pergunta se eles receberam o Espírito Santo pela obra da lei ou pela pregação da fé. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se, na verdade, foram em vão? Então Paulo está chegando o tempo todo jogando na cara deles. Vocês começaram bem, vocês estão terminando mal. Vocês são tão insensatos assim, que tendo começado pelo Espírito, agora vocês estão se aperfeiçoando naquilo que não deveriam? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se é que na verdade foram em vão, né? Então Paulo está chegando e tratando com eles. E é verdade, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E aqui a gente verifica a questão das leis humanas. Elas exemplificam o parecer divino. Porque não adianta você cumprir todas as leis que você não vai ser justificado por elas. Por exemplo, alguém aqui já ganhou o prêmio Cidadão Exemplar por não ultrapassar o semáforo vermelho ao longo de 20 anos consecutivos? Não existe tal prêmio. Ninguém recebe um prêmio por ter feito aquilo que se espera dele. Agora, experimenta ultrapassar uma única vez o semáforo vermelho. Você vai ser multado. Não adianta os 20 anos de bom testemunho. Se você infligiu uma vez, você é passível de punição, de sanção.
É assim que funcionam as leis humanas. As leis humanas, elas não te dão um bônus, não te dão um benefício, não te dão um prêmio por você fazer o que é o correto. Mas toda vez que você faz o que é errado, você infringe a lei e você recebe uma sanção, recebe uma multa. Esse é um bom exemplo para a gente verificar. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Qual é o propósito da lei? E aí a gente tem um propósito. A lei, ela vai caracterizar a transgressão, ela vai proporcionar o julgamento, porque se existe uma lei e ela foi descumprida, à medida do momento que essa lei está tipificada e alguém descumpre ela, permite com que alguém seja acusado de ter descumprido aquela lei. E um outro motivo pelo qual existe a lei é porque ela refreia o perverso. Mas ela não lhe torna justo. Então uma pessoa, antes de cometer o erro, ela vai pensar duas vezes. Eu vou cometer ou não vou cometer? Eu vou arriscar ou eu não vou arriscar? Então ela refreia o perverso, ela refreia a maldade, mas ela não torna ninguém justo, ninguém santo, ninguém bom. A lei revela a maldade, todavia ela não remove o pecado. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então aqui está bem claro. Ele está falando que Abraão não é herdeiro da promessa porque ele cumpriu todas as leis, todos os votos, mas porque ele creu, porque ele teve fé. E isso lhe foi creditado. E assim a gente parte para a última parte desse panorama, onde que a gente vai abordar a liberdade do Evangelho. E aqui eu vou passar um vídeo para vocês que eu não sei se a gravação vai ficar boa, simplesmente porque o áudio ele vai ter que sair do próprio computador, para a gente ver se grava. Sem qualquer falsidade. Jesus, outra vez aqui. Alô? 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 Quem está falando? Casimiro? Bem, essa parte está falando sobre liberdade e aqui o vídeo ele exemplifica bem a questão da liberdade que nós temos em Cristo e como nós devemos utilizar essa liberdade. Então aqui a gente verifica que Paulo ele está o tempo todo preocupado, indicando que, olha, vocês começaram bem, mas vocês estão terminando mal. Por que vocês querem se deixar circuncidar? Vocês vão ter que cumprir toda a lei. E se vocês se deixarem circuncidar-se, vocês não terão nenhuma esperança. E aí Paulo ele vai falar algo que é bem interessante. Ele fala, olha, se vocês se deixarem se circuncidar, tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. E quando ele fala de mutilar, ele está utilizando a palavra de realmente cortar fora o membro viril. E aí é o que está escrito em Deuteronômio 23:1. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Então Paulo está falando, se vocês querem tanto se circuncidar, então que se mutilem logo, para que vocês não tenham mais acesso à presença de Deus. Esse vídeo aqui eu não vou passar não, porque vocês vão ter acesso a ele, vocês podem ir na internet e procurar a graça da garça. E aí, a graça da garça, e você vai ter o vídeo lá falando, você consegue dar uma olhada nesse vídeo e ter uma ideia de tudo aquilo que o vídeo vai estar tratando.
Mas a ideia toda é a gente não cansar de fazer o bem, de manter a unidade da igreja, de cada um colherá aquilo que tiver semeado, é aquilo que nós fomos chamados para juntar e não excluir. E Paulo, por fim, vai falar que ele mesmo traz no corpo as marcas de Cristo, e que aquilo prova e testifica que ele realmente é um servo do Senhor. Por fim, a gente vai encontrar nesse evangelho o tratamento de algumas distorções do cristianismo. Então, temos o cristianismo judaizado, onde judeus que reconheciam que Jesus como prometido Salvador, mas que criam que os gentios deviam se tornar judeus para serem salvos. Temos o evangelho legalizado. Os cristãos são aqueles que vivem sob regras, de uma grande lista de não, e o favor de Deus é alcançado por um bom comportamento. Temos aqueles cristãos que acreditavam que se converter ao cristianismo era viver sem lei. Os cristãos vivem acima das leis, não se necessitam das leis nem de diretrizes. A palavra divina não é tão importante quanto o nosso senso de orientação divina. Então não importa mais o que está escrito, o que importa é a sensação. Se você sente que você está bem, é porque você realmente está bem, e não pelo que você não vai se preocupar em tudo que está escrito. E tem o cristianismo verdadeiro. Os cristãos são aqueles que creem interiormente e exteriormente que a morte de Cristo nos permite acesso a Deus. Através de Cristo temos o nosso escrito de dívida perdoado. Aceitam que a receberam sem mérito e buscam viver em gratidão pelo que Deus fez. Então, são essas divisões do cristianismo que a gente encontra naquela época, quando Paulo pregou aos cristãos da Galácia. E que muito desse cristianismo a gente encontra ainda nos dias atuais. E muito dessas distorções encontramos nos dias atuais. Assim a gente termina a carta aos Gálatas e na próxima semana a gente continua numa carta diferente. Até mais!